Olá, irmãos. Paz seja convosco. Quem vos fala é a pastora Márcia de Andrade Alves e eu quero trazer uma meditação para a sua vida das Escrituras Sagradas que se encontra no livro de Marcos 6, versículo 30 em diante, que diz assim: Voltaram os discípulos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhe disse: Vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Em outras versões teve compaixão, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que possam, passando pelo caminho, pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém lhe respondeu: Dai-lhes vós mesmo de comer, disse-lhe Jesus. Iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E ele lhe disse: Quantos pães tendes? Ide e ver. E sabendo-os, ele responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-lhe em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Até aqui. Aqui essa passagem fala da multiplicação de pães, da primeira multiplicação de pães. Em outro evangelho fala, na verdade, que os pães e os peixes não eram dos discípulos, era de um menino que resolveu dar tudo ao Senhor, e daí houve a multiplicação de pães. Jesus, quando ele avistou essa multidão, ele teve compaixão dessas pessoas, ele sentiu pena, porque eles estavam famintos, estavam cansados, muitos enfermos, estavam meio perdidos, e eles seguiam Jesus e os discípulos por onde quer que eles andavam. E o Senhor andava por muitos lugares, né? E por causa disso ele tinha contato com muitas pessoas. Ele ensinava nas sinagogas, ele pregava as boas novas do reino, ele curava os enfermos. Jesus fazia tudo isso porque tinha compaixão. A palavra compaixão, ela pode ser entendida, ter o significado de sentimento de piedade com sofrimento alheio, comiseração, piedade, sentimento de pesar, de tristeza causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. Mas significa que a pessoa que sente pena por um sofrimento de alguém resolve ajudar essa pessoa que está passando por um problema, uma dificuldade. Essa pessoa se compadece e se dispõe a ajudar para tentar aliviar esse fardo, essa dor. Isso que significa compaixão. Então Jesus, quando ele olhou a multidão, ele teve compaixão, ficou triste e disse: eles estão sem pastor. É uma multidão, ele se compadeceu, ficou triste, não quis despedir a multidão, não porque elas estavam apenas famintas, mas porque ele sentiu compaixão. Ele percebeu que aquelas pessoas estavam perdidas, estavam sem rumo, sem orientação, e isso tinha uma consequência. Desde o Antigo Testamento, o Senhor tem levantado pastores, líderes, uma figura, um modelo de liderança para cuidar do povo. E esse modelo de liderança tem falhado, tem traído o povo. E quando chega agora no Novo Testamento, isso já é uma consequência do Antigo Testamento. Os líderes deixaram
os mandamentos, deixaram de instruir o povo, deixaram de orientar o povo, de cuidar do povo. Então eles se corromperam no pecado, abandonaram os princípios de Deus, tudo que foi instituído pela lei mosaica, eles abandonaram tudo, deixaram o povo desgarrado, e isso foi um segmento e a consequência a gente vê no Novo Testamento, quando Jesus chega na terra, já inicia seu ministério, já está trabalhando, e ele começa a ver o estado que estavam as pessoas, o povo escolhido, o povo de Israel, tudo consequência desses líderes desatentos, esses líderes descuidados. Por isso que em Jeremias 23, 1 a 3, ele diz assim, isso no Antigo Testamento já existia algo que Deus falava contra esses líderes. A gente pode falar pastores, mas eram líderes religiosos, sacerdotes, era a figura de liderança que comandava o povo, que orientava, que ensinava o povo. Em Jeremias 23, 1 a 3, fala assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu cuidarei de vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de toda a terra para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Claro que está falando da dispersão, da diáspora, que os judeus foram dispensados nas outras nações durante o exílio, muito tempo depois do regresso, Deus dispensou, e ele está falando, mas tudo isso é consequência de que o povo não foi bem cuidado, não foi bem orientado pelo líder. Então, Jesus, ele sente compaixão. E como pode viver uma ovelha sem pastor? É uma pergunta. Ovelhas, elas são animais muito dóceis, são animais bastante sociáveis, entendendo um pouco da dinâmica da ovelha, né? Mas também elas são animais muito frágeis e muito sensíveis. A saúde e a sobrevivência de um rebanho vai depender basicamente do cuidado desse pastor. Então esse pastor, ele tem que entender da ovelha, ele tem que cuidar da ovelha, porque Jesus vai afirmar que a multidão, ela se encontra como ovelha sem pastor. E a ovelha sem pastor, ela vai enfrentar sérios problemas. Elas podem ficar expostas a muitos perigos, pragas, ataque de mosca, animais ferozes. As ovelhas sem pastor podem ficar famintas e sedentas. Elas não encontram pastagem, não sabem onde estão as melhores pastagens. Elas podem ser inseguras porque elas não têm com quem seguir, ela não sabe o rumo que ela tem que seguir. Uma ovelha, ela vai precisar ser suprida suas necessidades para poder procriar. Ela precisa ela se sentir segura, alimentada, também livre do atrito das outras ovelhas. Tudo isso é o papel do pastor. Ela também precisa ter suas necessidades supridas. Elas vão ficar aflitas, as ovelhas ficam aflitas, ficam angustiadas, ficam cansadas, ficam exaustas. Então, uma ovelha sem pastor, naquele tempo, como o Senhor falou que eram ovelhas sem pastor, por isso elas estavam correndo atrás de Jesus, atrás do discípulo, porque elas viram na mensagem de Jesus um sinal de esperança, um sinal de orientação. E Jesus se coloca como um bom pastor. E a tarefa do Senhor Jesus é reunir esse rebanho que está perdido, proteger as ovelhas, guiar as ovelhas em segurança à salvação. Esse é o papel de Jesus. Por isso o Senhor Jesus sempre se mostrou sensível às necessidades do povo. Ele sente muita compaixão da multidão. Então, esses líderes religiosos, eles colocavam um jugo muito pesado sobre o povo. Exigia o cumprimento das leis, das tradições judaicas. Para esses líderes, esses sacerdotes, esses escribas, saduceus, os fariseus, era muito mais importante a lei,
as tradições judaicas, do que qualquer outra coisa. Eles não se preocupavam com o povo, não se preocupavam com o perdido. O povo ele foi traído por essas autoridades. Os líderes deixaram o povo sem pastor. O pastor é alguém que vai defender as ovelhas do ataque dos lobos, do inimigo. Um rebanho sem pastor ele vai correr muito perigo. Davi a gente vê que é um exemplo de um bom pastor. Você vê que ele defendia as ovelhas de todas as formas de ataque, defendeu a ovelha de leão, de lobos. Então ele foi um excelente pastor. Ele é um exemplo de um pastor que dava vida pelas ovelhas, é uma tipologia também de Jesus Cristo. A Bíblia chama todos nós como ovelhas. Então, quando nós somos submetidos ao pastor supremo, que é Jesus Cristo, e aos líderes espirituais que Deus tem constituído nessa terra, nós podemos, se nós não estamos submissos a esse pastor maior que é Jesus, e até mesmo aos líderes que Deus instituiu, nós como ovelhas, nós podemos ficar desamparadas na vida, nós vamos ficar desprotegidas, sem um guia. Nós precisamos ser guiados, nós precisamos ser cuidados, nós precisamos ser protegidos. É por isso que Davi entendeu no Salmo 23 que ele disse que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi entendeu que existia alguém que cuidava dele, que o pastor supremo cuidava dele. Foi por isso que ele disse, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Então nós precisamos estar debaixo da proteção do Senhor Jesus e da proteção dos nossos líderes espirituais, porque são eles que vão nos guiar. Existe ainda hoje uma multidão de pessoas que precisam serem pastoreadas. Por isso que o apóstolo Paulo disse aos Efésios, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Por isso ele instituiu pastores, mestres, para que a gente tenha essa maturidade, para que a gente chegue e atinja a medida da plenitude de Cristo. Outro propósito dele instituir pastores e mestres é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Esse é um perigo de uma pessoa que não é pastoreada. Tudo que se diz ela acredita em fábulas, fantasias, ela se envolve nas filosofias desse mundo e tudo isso prejudica a vida dessa pessoa. Irmãos, muitas pessoas ainda estão sofrendo, sem saber que rumo vão tomar na sua vida. Tem pessoas que estão sofrendo por causa de relacionamentos, as consequências do pecado, por conta de vícios, de todas as enfermidades, vícios de todas as formas. Tantas coisas que as pessoas estão sofrendo, elas precisam serem pastoreadas, acompanhadas. Nós temos que ter um olhar para essas pessoas, enxergarmos essas pessoas como Jesus olhou para elas, como ovelhas sem pastor. Se você tem um pastor, submeta-se a esse pastor. Escolha alguém que é maduro espiritualmente para te ajudar na caminhada cristã. Então, essas pessoas elas estão sofrendo e o pastor, ele muitas vezes é um instrumento usado por Deus para ajudar as pessoas, para alimentar as pessoas com a palavra, para ensinar e também para ajudar as pessoas a ter suas feridas saradas. Muitos líderes espirituais são instrumentos nas mãos de Deus para ajudar as pessoas a ter esse processo cicatrizante das suas feridas da alma. Mas é sabido e é triste que também existem muitos pastores que têm causado feridas nas ovelhas, abandonado as ovelhas, não têm feito um bom pastoreamento, não têm ensinado a palavra como deveria ensinar. Eu presencio isso diariamente, pessoas sem base doutrinária, sem base na palavra. Qualquer coisa, essas pessoas estão aterrorizadas, elas não conseguem entender a palavra, é uma distorção
sem tamanho, não consegue às vezes entender o básico da Bíblia, não tem hábito de ler a palavra, não são pessoas cuidadas, não são pessoas pastoreadas, elas estão como perdidas no meio da multidão. Dizem que tem pastor, estão às vezes numa igreja, numa denominação, mas quando você vai olhar para a pessoa, para a base da pessoa, para a estrutura que a pessoa tem, ela realmente, a gente percebe que ela não está sendo pastoreada, ela não conseguiu essa maturidade, é uma pessoa frágil. Então, ela não sabe para onde ir, ela não tem rumo, ela não consegue se alimentar direito, ela come qualquer coisa. Então, qualquer coisa que coloca, ela entende, ela aceita, ela acredita, significa uma ovelha que ela não está sendo bem alimentada. Por isso que qualquer coisa que se dizem, ela acredita, ela muda de perspectiva, ela muda de fé, ela muda de crença, muda de opinião, porque não tem uma base. Então, ela não sabe procurar os melhores pastos, os pastos verdejantes, porque é o pastor que guia a ovelha para esses melhores pastos, para os pastos verdejantes. E eu tenho muita misericórdia dessas pessoas, e às vezes a pessoa chega até a minha presença muito mal alimentada, feridenta, muito mal cuidada, e eu tento ajudar de alguma forma sem tirar e sem falar ou sem dizer que essa pessoa está sendo mal cuidada, porque não é esse papel. O papel é você ajudar a levar a cruz um dos outros, mas infelizmente a gente vê muitas ovelhas que estão sendo mal cuidadas, mal alimentadas, mal direcionadas. Isso causa uma grande dor no meu coração. Eu tenho compaixão pela vida dessas pessoas. Então, é importante esse papel que o Senhor Jesus instituiu no mundo, que é a figura da liderança, a figura do pastoreamento. Aquelas pessoas estavam perdidas, famintas, muitos enfermos, pessoas sem entendimento da doutrina, sem entendimento da lei de Moisés, sem entendimento, já estavam perdidas, sem Deus. O Senhor Jesus, quando viu aquilo, ele não olhou só para a fome, ele sentiu compaixão pelo estado total das pessoas. Ele viu o todo, ele viu como as pessoas estavam perdidas, ele teve compaixão, ele sentiu pena e ele disse, e os discípulos chegaram com ele, Senhor, e o que a gente vai fazer? Despede essas pessoas, já vai anoitecer, manda elas para os povoados vizinhos, para que elas comprem comidas, porque esse lugar que nós estamos é um deserto. O que a gente vai fazer? É melhor que o Senhor disperse elas para que elas comam. Elas estão famintas, estão caminhando atrás do Senhor há dias. E Jesus disse o que para eles? Alimentem vocês a multidão. O que Jesus queria dizer com isso? Estava dizendo que ele instituiu discípulos e era o papel deles cuidar do povo. Eles não entenderam, eles entenderam que era um alimento literal. E eles falam até de quantos denários era suficiente que eles tinham, não dava para alimentar a multidão. E Jesus vai verificar então o que vocês encontram para comer. E aí, na verdade, em outro evangelho a gente entende que nem o que eles tinham, o peixe e os pães, não eram deles. Eram de um menino que doou tudo o que ele tinha para a obra, para aquele momento, para que o Senhor multiplicasse os pães. Quando Jesus fala que é eles que têm que alimentar a multidão, significa que é um papel que Jesus está instituindo para cada um de nós. Para que nós possamos ajudar essas pessoas que estão perdidas, estão desorientadas. Aí é o ID de Jesus. A pergunta que eu quero te fazer, meu amado irmão, qual é a tua situação? Você está entre o grupo dos discípulos ou você está entre a multidão desorientada como uma ovelha sem pastor? Faça essa meditação na sua vida. Qual seja a tua situação, se você é discípulo, se você se encontra, ou se você acha que você está como uma ovelha sem pastor, Jesus é aquele que te acolhe, é aquele que te cuida, aquele que te convida. Ele disse, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Ele diz, tomai o meu fardo, aprendei de mim, meu fardo é leve, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, quero mudar a sua vida. E ele disse também que ele preparou algo muito importante. Ele fala também, além dele tirar esse cansaço, ele
te tirar tuas feridas, tuas dores. Existe uma grande promessa de uma vida diferente, uma vida cheia de cuidado, uma recompensa, promessas. Em 2 Coríntios 2,9 fala, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele fala também que você não tem que temer. Por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medos, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei. Eu vou segurar pela sua mão direita. Você será uma pessoa vitoriosa. Seja forte e corajoso. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por coisa nenhuma, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e não te abandonará. Então o Senhor, Ele tem muitas promessas. Promessa de cuidado, Ele mesmo disse que Ele era o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e Ele deu a vida por você. Embora você não está sendo bem pastoreado, ou você não está sendo pastoreado. Jesus é o grande pastor, Ele é o eterno pastor, e Ele, antes de qualquer pastor terreno, Ele tem morrido por você, Ele deu a vida pelas ovelhas. E o bom pastor, Ele deixa as 99 no aprisco e vai buscar a que está ferida, que está perdida. É isso que o Senhor, Ele quer fazer. Ele quer cuidar de cada um de nós. E nós, como ovelhas que fomos chamados, nós temos que tentar resgatar as pessoas que estão perdidas. O mundo vai precisar de discípulos para anunciar a misericórdia de Deus, para ainda com aqueles que estão sofrendo. Aí existe muita ovelha sedenta e faminta, que ela vai precisar ouvir o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É você que vai ter que fazer isso. Vamos olhar para essas ovelhas com olhos de compaixão, assim como o Senhor Jesus olhou para a nossa vida e olhou também para todas aquelas ovelhas e se compadeceu de cada uma delas. Essa mensagem Deus colocou no meu coração muito forte. E eu quero dizer para você, se você sente que está abandonado, sem rumo, sem direção, e você ainda se sente machucada, talvez você não foi bem pastoreada, não foi bem cuidada, talvez o teu pastor, a tua pastora até mesmo machucou, causou mais feridas na sua vida, mas eu quero te dizer que o bom pastor, aquele que deu a vida por você, ele está disposto a curar todas as tuas feridas. Ele tem olhado para você e tem dito que você está como uma ovelha sem pastor. Ele tem chorado por conta disso. Mas hoje é o momento de você se reencontrar com o teu pastor, o pastor celestial. Esse pastor que deu a vida por você, ele quer te levar para os melhores pastos. Esse pastor, ele quer te dar a alimentação correta, ele quer curar as tuas feridas, ele quer te proteger do mal. Você, sem a cobertura desse pastor celestial, você está vulnerável ao ataque do inimigo. Não fique longe da proteção e da cobertura do nosso pastor celestial, que é Jesus Cristo. E se você tem um pastor terreno, submeta-se a essa liderança. Eu sempre digo, se você não se sente pastoreado, você não está bem, você sai debaixo dessa liderança na bênção, pedindo autorização, mas não saia brigando, não saia angustiado, não saia magoado, porque você não vai ter paz. A sua vida vai ser uma grande complicação. Nós não somos obrigados a viver debaixo de uma liderança que não cuida, que não orienta, que não trata as nossas feridas e que não nos dá o alimento necessário que precisamos para ter uma vida cristã amadurecida. Porque essa é a função do pastor. Você pode ver o versículo que nós lemos, que Deus instituiu mestres e pastores para que guiem as ovelhas, para que elas não fiquem perdidas, sendo levadas de um lado para o outro, como vãs doutrinas, para que elas sejam criadas, para que elas sejam amadurecidas e cresçam até chegar à estatura do Senhor Jesus Cristo. Essa é a função do pastor. Muitas pessoas estão sofrendo no mundo. Eu não sei se você se enquadra nesse grupo de ovelhas que estão sofrendo, que estão tendo problemas de enfermidade, problemas de relacionamento, problemas familiares, terríveis, doenças. Muita gente está sofrendo, precisando de um pastoreamento. Eu quero te dizer que você precisa vir para debaixo dessa cobertura.
O Senhor Jesus, ele tem algo muito especial para a nossa vida. E nessa terra o amor se quebra como vidro. Muitas pessoas, elas vão te decepcionar. Você não vai entender o que é o real amor, porque ele não é produzido. O pecado deixou as pessoas frias. E muitas vezes você não vai ter o cuidado necessário que você precisa. Mas entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Deixa ele te pastorear. Deixa ele cuidar das tuas feridas, das tuas dores, das tuas decepções, porque você vai ter o alento que você precisa para a tua alma. Não adianta, enquanto você viver nessa terra, sujeita a homens falhos, você sempre será uma pessoa insatisfeita. Não deposite tudo que você tem na mão de homens. Deposite todas as tuas fichas na mão de quem pode valorizar você. Na mão do grande pastor celestial, que entende a sua dor, que sabe colocar o remédio certo para curar a tua ferida. Cada pessoa tem algo que ela necessita. E só Deus pode preencher e pode restituir o que foi roubado, pode preencher o vazio, pode curar as dores, os traumas, as feridas, sejam feridas sociais, feridas ministeriais, feridas físicas, feridas sentimentais, feridas na alma. Nós estamos neste mundo passíveis de dores, de sofrimento. Mas o nosso pastor, ele tem cuidado da nossa vida, ele tem mostrado um grande amor por nós, a ponto de dar sua própria vida para nos perdoar de nossos pecados, nos resgatar deste mundo perdido e nos pastorear. Na tua vida, se você está vivo e você está ouvindo essa mensagem, é porque tem uma mão de Deus sobre a sua vida que tem guiado você, é o cuidado de Deus sobre a tua vida. Se você está bem, se você está ouvindo, se você tem saúde, tudo tem a mão de Deus, é o cuidado do pastor eterno. O Senhor está de olho em você, Ele cuida de você. E Ele quer mudar a tua vida, a tua história. Entrega os teus problemas. Ele diz, vinde a mim, vós que está cansado. Se você está se sentindo abandonado, incompreendido, o Senhor, Ele quer restaurar os teus sonhos. Ele quer tirar essa angústia do teu coração. E só Ele tem poder, porque muitas pessoas não vão te entender. Elas vão ficar cansadas de tanto você falar e repetir a sua dor, o seu problema. Chega um momento que até a pessoa que tem paciência para te ouvir, ela não aguenta mais. Mas Deus, Ele nunca se cansa de ouvir a tua voz, de ver as tuas lágrimas. Ele colhe, a Bíblia diz que nossas lágrimas são colhidas no ódrio. E Deus, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não adianta você projetar suas frustrações em um ser humano. Você ficará mais frustrado, porque as pessoas não conseguem tirar o peso que está na nossa alma. Elas podem conversar, elas podem orar pela gente, elas podem até ter uma palavra inteligente para nos falar, mas só o grande pastor, Ele pode te dar a comida que você precisa, te colocar no lugar de segurança que você precisa. Ele pode mudar a tua história. Ele pode mudar a situação. Ele pode te livrar de todo perigo. Às vezes a ovelha rebelde, ela acha que a resposta tardia de Deus é uma resposta negativa. Ou então Deus está contra ela. Ela está fora do aprisco, mas não é verdade. Até o não de Deus é um mecanismo de proteção. Porque nós temos uma mente tão limitada que nós não conseguimos entender o agir de Deus, o silêncio de Deus. Nós devemos crescer no silêncio de Deus e esperar confiantemente no Senhor com paciência. Esperando o dia da salvação, esperando o dia da manifestação, esperando o dia da mudança. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Significa que sempre terá uma resposta para as tuas lágrimas, para o teu pedido, para a tua espera. Pode demorar. Até a Bíblia diz que existiu dor em Israel que durou 400 anos, mas passou. Esse momento que você está vivendo é um momento transitório.
Você não vai morrer nessa dor, nesse descaso, nessa indiferença, seja da vida, seja de pessoa, seja da pessoa que você ama, da pessoa que você está decepcionado. Você não vai morrer nisso porque você não foi projetado por Deus para depositar toda a tua energia em algo que não leva você para frente, não produz na sua vida. A dor, ela vai produzir um efeito até certo ponto. E você vai precisar extrair o máximo dessa dor, desse problema, para amadurecer. Se passar do ponto, você vai deprimir. Você vai perder território. E você pode morrer nesse sistema. E Deus não deseja isso. Por isso que às vezes Ele começa a te pastorear. Começa a te mostrar indícios, criar situações para que isso vá sendo destravado. E nós muitas vezes somos cegos e não percebemos o agir de Deus. Seja atento, você não está só nesse mundo. Deus está te tirando desse problema, desse sistema que nós podemos muitas vezes criar, ou pessoas, ou circunstâncias, situações nos colocam. Nós ficamos meio que encurralados em certas situações que você pensa, como que eu saio disso? Será que um dia isso vai mudar? Será que um dia essa dor vai passar? Será que um dia isso vai ter um fim? Vai ter um fim. Só existe algo que é eterno, é a palavra de Deus e o próprio Deus. A Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia e nós voamos. Então não pense mais que esse negócio que você está vivendo é eterno, porque não é. Isso vai passar. E Deus está cuidando de você, está tentando forjar uma estrutura muito mais resistente em você. Ele quer que você seja feliz. E às vezes a gente pensa que a felicidade é do nosso modo, e não é do nosso modo. É Deus que sabe o que realmente te fará feliz. Às vezes esse casamento pode não estar te fazendo feliz. Essa amizade pode não estar te fazendo feliz. Esse emprego pode não estar te fazendo feliz. Não reclame. Deixa Deus agir na tua vida. Você tem que ficar tranquilo. Esperar com paciência no Senhor. Você entrega e você confia. Quando você entrega para Deus, você confia. Confia de verdade. Você não vacila no seu pensamento, no seu entendimento, porque isso é fé. E a Bíblia fala que aquele que não tem fé não consegue agradar a Deus. Você tem que desenvolver essa habilidade de entregar e realmente descansar no Senhor. Não entregue e traz de volta. Muitas pessoas entregam um problema para Deus, mas logo em seguida, quando sai da presença de Deus, ela traz um problema para tentar resolver por suas forças. Isso não é entrega, isso não é fé. Quando a gente entrega, a gente tem fé e aguarda o que Deus vai fazer. Ele pode negar o pedido ou ele pode te dar o pedido, não importa. O que você tem que entender é que se Deus está na situação, tudo o que Ele fizer vai ser o melhor para você. Porque Deus é que sabe o futuro, Ele é que sabe o quanto que você sofreria muito mais com esse relacionamento, nesse emprego, nessa amizade, sei lá, qualquer circunstância que você às vezes está insistindo em alguma coisa. E é Deus que sabe o que vai ser melhor para você. Então espera com paciência. Não tome iniciativas por conta própria. Se você já tomou a decisão de entregar na mão de Deus, deixa Ele pastorear a tua vida. Deixa Ele cuidar desse problema. Deixa Ele te levar para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas. Ele quer te abraçar, Ele quer te afagar, Ele quer te consolar. Ele quer trazer uma mudança de mentalidade para você. Quer que você aprenda a viver não como uma pessoa dependente emocionalmente de alguém. Dependente daquele dinheiro, daquela migalha que você recebia. E você continua brigando na justiça por essa migalha. Ou se achando que você não consegue algo melhor. É uma limitação mental. Não é verdade. Deus, Ele te capacita. E você foi criado para ser um grande líder, que domine as circunstâncias, que domine dentro dos seus dons.
dentro do seu potencial. E Deus, ele quer te capacitar, ele tem grande interesse em te ajudar. Ele tem grande interesse que você seja uma pessoa plena e realizada nessa terra. Você tem que crer que Deus, ele diz, eu tenho sobre vocês pensamentos bons de prosperidade, que você prospere, que você alcance o melhor. É isso que Deus pensa sobre a gente. Quem pensa mal sobre nós somos nós mesmos, as pessoas e o próprio diabo. Mas Deus tem pensamentos grandes ao nosso respeito. Ele não vê a nossa vida como pessoas limitadas, mas como pessoas cheias de potencial que Ele pode usar grandemente nessa terra. Ele sempre olha para o lado positivo das pessoas. Assim foi com os discípulos, todos erraram, todos foram infantis, e em muitos momentos não entenderam o que Jesus falou, mas Jesus sabia quem seria cada um no futuro. Ele sabia que eles iam conseguir, eles iam alcançar o que ele tinha projetado para a vida de cada um. E mesma coisa acontece com você. Não é essa situação que você está vivendo que vai limitar e vai dizer quem de fato você é, que vai paralisar a tua existência, paralisar a tua vida, paralisar os teus dons e o que Deus idealizou para a tua vida. Talvez o que te falte é um pastoreamento, é uma direção, é uma pessoa madura na fé que te ajude na caminhada cristã, que te ajude a ver um direcionamento. E talvez você sozinha, você não consegue, sozinha, não consegue enxergar o melhor caminho a seguir. Pois fale com Deus, peça orientação que o Senhor ele vai te pastorear. Você está andando nos precipícios e nas rochas a ponto de cair. Volta, entrega a tua vida totalmente na mão de Deus, o teu destino, as tuas circunstâncias e os teus problemas, e Ele vai saber te conduzir para os pastos verdejantes, para que a tua alma tenha tranquilidade e refrigério. Só Deus entende a tua dor. As pessoas não vão entender. Não tente querer que as pessoas consigam entender totalmente o que você está vivendo. O ser humano não consegue fazer leitura de alma na profundidade que o Espírito de Deus consegue. Coloque isso na sua cabeça. Não projete coisas grandiosas num ser humano. Por mais especialista que ele seja na área de libertação, na psicologia, na psiquiatria e na arte e na ciência de entender o cérebro humano e a alma, ele não entenderá na profundidade que o Espírito Santo entende, que Deus entende. Além de Deus entender, ele sente com você a sua dor. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele ora com gemidos inexprimíveis. Ele sente tanto a dor da alma humana. Quando você chora com uma dor e ora a Deus chorando, onde as lágrimas caem copiosamente do seu rosto, e você pede ao Espírito Santo para te ajudar a orar, a Bíblia diz que ele ora com gemidos, ele chora, porque ele sente, ele é tão sensível a ponto de sentir, não só entender, de vivenciar a dor que está na sua alma. E ele chora e ora junto com você. E ele passa para Deus a ideia total. É como se fosse um raio-x da sua alma e de seus sentimentos. Ele transmite na íntegra da realidade do que realmente se passa dentro de você para Deus. Coisa que se você conversa com outro amigo, por mais íntimo que ele seja, por mais habilidoso que ele seja de conhecer quem você é, ele jamais entenderá a profundidade dos teus sentimentos. Mas o Espírito Santo, além de traduzir na íntegra cada palavra que você fala, chora, ele traduz as tuas lágrimas como se fossem palavras. Porque muitas vezes você chora e não consegue falar. E você chora, as lágrimas caem e as lágrimas dizem. Elas falam.
ela tem um peso e uma voz, ela transmite algo que está dentro de você, da sua mente. Só que você não fala. Você só chora, emite alguns sons, um gemido, mas não diz nenhuma palavra, porque tem momentos que você não consegue nem falar. Só chorar e gemer. Porém, o Espírito Santo, ele decodifica as tuas lágrimas e transforma elas em palavras. E diz, ele puxa no mais interior do íntimo do seu ser o que realmente você está querendo dizer quando você chora. E ele traduz aquilo na íntegra para Deus. Ela está chorando, mas eu quero te dizer, Senhor, que ela chora pensando nisso, pensando sobre aquilo do passado, sobre aquilo da infância, da adolescência. Ela está chorando, se lembrando sobre as brigas do casamento, a briga com os amigos, com o pai, com a mãe, com o avô. Ela chora trazendo essa lembrança à tona. E é isso que eu quero transmitir. A dor dela está nesse sentido e nesse sentido. Além do Espírito Santo fazer essa tradução literal do que você pensa ao chorar, ele também traduz o sentimento ao você chorar. Quando você chora, os teus músculos do seu rosto, eles são comprimidos, eles expressam uma tristeza. Existe uma afeição que o seu rosto muda. Isso também é uma linguagem. Até a tua lágrima, ele também é capaz de traduzir a emoção por trás da lágrima. Por trás da musculatura do seu rosto, quando você comprime o rosto e quando você chora, você mexe a boca, os olhos, os teus músculos. Isso é uma linguagem. Ele também traduz a linguagem dos músculos do teu rosto e das tuas lágrimas. Também traduz a tua fala. Então imagina, quem pode realmente fazer uma transmissão literal, sem nenhum erro, sem uma falsa interpretação ou sem um erro na linguagem, na interpretação, para Deus, é o Espírito Santo. Por isso você deve orar e pedir que o Espírito Santo traduza o que está no seu coração, embora você não consiga nem sequer falar. Traduz as minhas lágrimas e o que eu estou sentindo ao chorar. Traduz, Espírito Santo, a minha voz, por mais que eu não saiba orar. Reprograma essa linguagem, mas sem tirar a essência. Ele nunca tira a essência. Ele sempre vai extrair do que você fala a verdade real do que você quer dizer. Ele não existe esse negócio de falsa tradução ou erro de interpretação para Deus. Na verdade, ele é o maior tradutor da verdade universal. O Espírito Santo é o maior tradutor e intérprete da verdade universal, expressa por qualquer ser humano em uma prece, em uma oração. É muito poderoso, a inteligência é muito lindo quando você para entender a inteligência do Espírito Santo. Ele é poderoso, ele é magnífico. Ele consegue traduzir até mesmo o que nós nem entendemos sobre nós mesmos. Nós pensamos algo sobre nós, ele já sabe que esse pensamento é errado e ele traduz a verdade de nosso ser a Deus. Até do que nós entendemos errado, ele interpreta a verdade que é você para Deus. É por isso que muitas vezes Deus não nos pune pelos nossos erros, porque o Espírito Santo já diz, ele é ignorante e ele é infantil, ele é imaturo, por isso ele reage assim. Senhor, minimiza a correção. E Deus entende, porque o Espírito Santo é que diz qual é o nível do teu conhecimento, até onde você sabe o que você está fazendo.
É por isso que sempre Deus não nos pune conforme nós merecemos. Porque existe um intérprete que está ali sempre, junto com Jesus Cristo, que é o nosso advogado, para nos intermediar com Deus. É poderoso o papel da Trindade. Por isso que eu te digo, você precisa estar debaixo de um pastoreamento divino. Não fique só no mundo, porque o diabo pode transfigurar em anjo de luz e mentir para você, sobre a vida, sobre as coisas de Deus. E você pode andar perdido e caminhar para um precipício. Não fique longe de Jesus. É um perigo se ausentar. É um perigo ir para a circunvizinhança atrás de comida. Por isso Jesus falou, não vão. Sirvam vocês eles aqui. Não quero que eles se dispersam e vá para longe de mim. Eu quero que eles fiquem aqui, porque eu quero ensinar as verdades do reino para eles. Eles precisam ouvir a palavra da verdade, porque essa é a palavra que vai alimentar cada um. É essa palavra que vai trazer mudança de vida. Essa palavra que vai torná-los semelhantes a mim. É essa palavra que vai dar vida e o descanso que tanto eles precisam. É o alimento que eles precisam para a alma deles. Fica aqui e vocês que são comissionados, alimente a multidão. Se você já é o discípulo de Jesus, alimente as ovelhas que estão perdidas, que estão sem rumo e sem direção, feridas, maltratadas, abandonadas. Faça você o papel que os discípulos fizeram. Eu espero que o Senhor tenha falado ricamente ao teu coração. E que se você se sente como ovelha perdida, volta para a sombra do pastor celestial. Aprenda dele, porque ele é manso e humilde de coração. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer te dar alegria, direção, posicionamento, realização, sentimento de alegria. Acredita que Deus ele quer que você seja uma pessoa feliz. Muitas pessoas não conseguem entender isso. Não conseguem acreditar que Deus quer curar elas, que Deus quer restaurar a família. Elas não acreditam nisso. Mas acredita, a intenção de Deus é que você seja uma pessoa de domínio. Uma pessoa que lide com as tuas circunstâncias de forma segura, madura, equilibrada e não se abale por qualquer movimento, por qualquer virose, por qualquer ondas que vem muitas vezes do inferno. Deus quer que você tenha equilíbrio e confie e entregue as suas incertezas, as suas inseguranças à cruz, aos pés de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Que o Senhor habite ricamente no seu lar. Que fique, que ande com você por onde quer que tu andares. Que o Espírito Santo seja o teu consolador, o teu ajudador, o teu professor. E fale com você quando você precisar. Ele esteja lá sempre para te ensinar. Deus abençoe sua vida. Se você gostou dessa mensagem, compartilha com quem precisa ouvir. Deixe o seu like. Muito obrigada por sua visita ao nosso canal. Deus te abençoe ricamente. Pai seja convosco.